Bom, vamos falar agora de Provérbios, introdução ao livro de Provérbios, gente. Pelo fato do rei Salomão ter sido autor da maioria dos capítulos, é importante. Os provérbios são conhecidos como provérbios de Salomão. A mensagem de Provérbios se alicerça na crença de que a sabedoria pode ser ensinada e passada de uma geração para outra. É isso que a gente vê em Provérbios 4, 1 a 9. O tema central do livro é o temor do Senhor, ou seja, ensina o caminho da sabedoria a partir do conhecimento de Deus. Apontam os perigos da vida, orientando por caminhos seguros e ajudando a afirmar valores, tanto adquiridos quanto os obtidos por esforço próprio. E claro que a gente vai achar muito nos provérbios, são conselhos. E tem muitos conselhos, muita coisa boa para a gente pôr em prática. E claro, não foi só Salomão que escreveu, a gente vai ver isso aqui, não é? Não foi só Salomão que escreveu, vamos ver agora. Autores, nem todos os provérbios são de fato de Salomão, apesar de ter composto 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005, somente uma grande quantidade desses se encontram nas escrituras. Outros autores mencionados por nome em provérbios são Agur, provérbios 30 do 1 ao 33, e Lemuel, provérbios 31 ao 9, né? Autores que a Bíblia não menciona em outra parte. E mais, os que não são citados os nomes, como os sábios 22, 17 e os homens de Ezequias. A tradição judaica no Talmud, Baba Batra, afirma que Ezequias e seus companheiros escreveram os provérbios. Provavelmente, que essa declaração talmúdica refira-se a Ezequias e seus companheiros, não como autores, mas como compiladores que ajudaram e editaram um livro, acrescentando outros provérbios. E, gente, tem uma parte do livro de Provérbios que, se eu não me engano, está aqui em Provérbios capítulo 31, né? As mulheres, servas de Deus, cristãs, conhecem muito bem essa parte. Deixa eu só conferir aqui se foi citado aqui no estudo. Acho que foi esquecido aqui no nosso estudo, né? Mas vamos lá. Provérbios 31, aqui fala de Lemuel. 31, 1 a 9. 31, 1 a 9. Só que o 10 ao 31 é o texto que fala da mulher virtuosa. E o título que aparece, por exemplo, aqui nessa Bíblia, diz assim, ó, os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Então, creio eu que o versículo 10 é o Lemuel, ou melhor, a mãe de Lemuel falando para ele o que é uma mulher virtuosa. Né? Então, a gente tem esse texto maravilhoso que é muito utilizado também nos cultos e eventos voltados para mulheres. O tema de Provérbios, gente, quais são os temas, os pontos básicos aí de Provérbios? Ó, a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria. O livro de Provérbios é farto em expressões concisas que têm a finalidade de ensinar as pessoas a viverem retidão. O propósito do livro é esclarecido em seus versos iniciais, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Dois tipos de pessoas retratam dois caminhos de vida contrastantes. O tolo é a pessoa ímpia e obstinada que odeia e ignora a Deus. O sábio busca conhecer e amar ao Senhor. Poderíamos dizer que os dois personagens principais do livro de Provérbios são quem? O tolo e o sábio. Eles aparecem do início ao fim de Provérbios. O tolo, quem é? O que ele faz? Como ele procede? O filho tolo e tal. O sábio, o filho sábio, como é que ele faz? Como é que ele age? Como ele procede? Então tem todas essas colocações aí. Bom, a esfera de ação. A referência dos escribas de Ezequias na compilação da obra indica que o livro ainda não estava pronto no final do seu reinado sobre Judá, final do século VIII. Assim sendo, os estudiosos têm sugerido que este livro foi escrito entre o reinado de Salomão e a atividade dos escribas de Ezequias, ok? Esse tempo aí, então, final do século VIII, ok? Pode ser mais indicado para colocarmos, né? Situarmos esse livro aí no tempo, ok? Então, essa é o que a gente pode falar sobre o livro de Provérbios. Mas nós temos também aqui, vou emendar aqui, e falar também sobre o livro de Eclesiastes, que também é um livro de
sabedoria, né? Eclesiastes, introdução. O livro de Eclesiastes contém uma análise das experiências adquiridas por seu autor ao longo de sua vida e uma conclusão sobre o verdadeiro significado da mesma. Longe de Deus, tudo é vazio, oco, sem sentido. Enfim, tudo é vaidade ou tudo é vão. O tom pessimista que impregna o livro talvez seja um efeito do estado espiritual de Salomão na época que ele escreveu esse livro, né? 1 Reis 11, alguns acreditam. Embora não especificado, o autor se identifica como filho de Davi, rei em Jerusalém. Encontramos alusão à sabedoria, à riqueza, aos servos, aos prazeres e à atividade de edificação espalhados por todo o livro. O pregador demonstra que o dia a dia retrata uma condição miserável em que a humanidade se encontra, onde a injustiça parece predominar. Enfaticamente, cerca de 30 vezes, alerta que está relatando sua observação nas eventualidades sob o sol, excluindo, portanto, a realidade além do céu ou sol. Gente, o que então nós temos em Eclesiastes? Um resumo do que é a vida. Um resumo do que é a vida. Perto de Deus ou longe de Deus. Ou com sabedoria ou sem sabedoria. Ou com temor a Deus ou sem temor a Deus. O autor tradicionalmente se atribui a Salomão a autoria desse livro, devido à informação oferecida nos 2 primeiros versículos do capítulo inicial. A tradição judaica é pacífica em atribuir ao rei Salomão sua autoria. Stanley Ellison afirma que, caso Salomão não fosse seu autor, a falsa personificação do mais sábio de todos os homens sábios teria sido descoberta há muito tempo pelos rabinos de Israel, e esses não permitiriam a inclusão do livro no cânon, ok? Da Bíblia hebraica. Note o seguinte: o autor afirma, venho sendo rei em Jerusalém. Segundo, a descrição de Eclesiastes 2, 1 a 11, confere com as riquezas que Salomão possuiu e construiu, conforme narrado em 2 Crônicas 8, 1 ao 9 e 28. Terceiro, o autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios. Quarto, ninguém possuiu tanto sabedoria, prosperidade e expressão mundial no período monárquico quanto Salomão. De fato, ele se tornou uma referência em muitos sentidos para seus posteriores. Então, tudo a gente tem para acreditar que a autoria desses salmos é Salomão. E tem quem diga que Salomão escreveu isso aqui depois que ele se desviou. Ele se afastou de Deus, 1 Reis, capítulo 11, ele conta ter casado com aquele monte de mulher, se afastou, mas acredita-se que ele voltou. E nessa volta, ele pode ter escrito o livro de Eclesiastes, ok? Nesse retorno, ele descobriu que tudo era vaidade, depois que ele voltou para Deus, ok? Bom, tema, gente, o sentido da vida. Eu gosto muito desse termo, sentido da vida, eu acho muito interessante. Bom, o livro argumenta que não há nada sob o sol capaz de dar sentido à vida. O cerne da vida está em Deus. Os prazeres não satisfazem de forma duradoura. Salomão procurou a felicidade nos bens materiais. E quando conseguiu tudo o que desejou seus olhos, concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Se essa declaração fosse pronunciada por um homem pobre, poder-se chamá-lo de leviano. Porém, advinda de um homem que tudo possuía, de um homem que nada faltava, torna-se uma máxima verdadeira. A felicidade, então, se encontra no ato de agradar a quem? A Deus. Os judeus leem este livro na festa dos tabernáculos. O rabino David Gorodovitz explica a razão desta prática entre os judeus, sendo Sukkot considerado Zeman Sinchateno, ou seja, época de nossa alegria, quando em Israel os celeiros estão abarrotados com os frutos da colheita, seria fácil entregar-se a futilidades e lazer, esquecendo de onde veio a bênção que resultou no sucesso do trabalho. E exatamente quando a leitura do Correlé, com suas mensagens profundas, conscientizando-nos da bondade e da justiça do Eterno, sem as quais nenhum sucesso pode ser alcançado pelo ser humano, que nada pode alcançar sem quem? Sem Deus, ok? Esfera de ação desse livro, alguns datam o livro do século III ou IV a.C., alegando que a linguagem do livro tem características do hebraico pós-bíblico. Entretanto, a corrente mais conservadora data o livro na época de Salomão, por volta do século VII ou VI antes de Cristo. Então, esses são os livros de Provérbios e Eclesiastes.